Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. Nesta edição estaremos falando do governo federal que criou uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida, abrindo oportunidade para que você possa adquirir aí a sua casa própria. Falaremos também sobre saúde, porque após 235 dias de paralisação, médicos peritos do INSS voltaram ao trabalho. Acompanhe que tem muitas informações úteis a esse respeito. Falaremos também como assunto geral o Dia Mundial do Café. É aquele tradicional, com ou sem açúcar. E tudo isso e muito mais outras informações nesta edição. Então, vamos a ela. No ar! Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando do governo federal que criou uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida. De acordo com o levantamento da Secretaria Nacional de Habitação, em parceria com a Fundação João Pinheiro, mostrou-se que falta mais de 6 milhões de casas no Brasil. E justamente para ajudar a reduzir esse número de famílias que ganham até 12 mil por mês, vão poder financiar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, com juros realmente mais baixos, em torno de 10,5% ao ano. A nova medida começa a valer em maio de 2025. Wagner ainda divide uma casa com amigos em Brasília, mas em breve vai se mudar para o imóvel próprio. Tudo começou há 20 anos, quando ele se inscreveu num programa de políticas habitacionais do Distrito Federal. Em 2024, conquistou o apartamento que sonhava com o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Receber essa chave, né? Para mim, eu acho que é legal porque é a chave do sonho. É o sonho da casa que simboliza o seu lugar, né? Assim, a sua conquista, um lugar seguro, um lugar para você chamar de seu, que você vai organizar da sua maneira e que aqui entra quem você quer, fica quem você quer. E aí esse espaço para mim é um espaço sagrado, né? Então é bastante emocionante. Neste ano, mais pessoas vão poder comprar a casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida. Com a criação da faixa 4 do programa, para rendas mensais de até 12 mil reais, cerca de 120 mil famílias serão beneficiadas. Elas poderão comprar imóveis de até 500 mil reais, com taxa de juros de 10,5% e 420 meses para pagar. Já a faixa 3 foi ampliada, com um limite de renda mensal de R$ 8.600, juros de até 8,16% e imóveis de até R$ 350 mil, com a inclusão de 15 mil novas famílias. No último trimestre de 2024, o Minha Casa Minha Vida foi responsável por mais de 54% dos lançamentos, de todos os lançamentos imobiliários que foram feitos no Brasil. Com a chegada dessa nova faixa, obviamente que o programa vai se fortalecer ainda mais. A gente vai realizar o sonho da casa própria das famílias e também gerar emprego e renda para o país. E vamos agora então falar da redução da jornada de trabalho. 6 em cada 10 pessoas apoiam a redução da jornada de trabalho no Brasil. Uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas sobre o fim dessa jornada 6x1, a maioria dos entrevistados são favoráveis à redução e vai acabar favorecendo a eles, aumentando a qualidade de vida desses trabalhadores. Vamos observar. Como trabalhar menos pode ajudar a sua vida? Se eu tivesse assim mais tempo para mim, eu fazeria alguma coisa assim para mim, para ganhar, para ter mais uma renda, né? Acredito com educação, né? Mais a família, né, em casa, né? Eu ficaria mais com a minha família e eu teria mais tempo de lazer também e descanso, né? Segundo uma pesquisa com 2.000 pessoas de todos os estados brasileiros, feita em janeiro, 6 em cada 10 pessoas apoiam a redução da jornada de trabalho. Para 65% dos que responderam, diminuir as 44 horas semanais melhoraria a qualidade de vida dos trabalhadores. 55% acreditam que aumentaria a produtividade. E percentuais de 35% a 45% opinaram que aumentaria a lucratividade das empresas e indústrias e o desenvolvimento econômico e social do país. O fato de 2/3 da população brasileira acreditarem, defenderem a redução da jornada, será fator determinante para que o Congresso aprove ou não.
Mas acredito eu que certamente os congressistas, ainda mais pensando que a gente está há 1 ano e meio de uma eleição, onde muitos deles vão buscar a reeleição, eles vão estar sensíveis a esse entendimento da população. Mas, de novo, né, certamente eles vão avaliar outras questões, como impactos econômicos, o impacto nas empresas, né, se isso vai ter custo, se não vai ter custo, como é que isso vai ser viabilizado, mas certamente os parlamentares vão estar ali de olho, pelo menos vão olhar com carinho no que as pessoas acham. Vamos agora então falar de saúde. Após 235 dias de paralisação, médicos peritos do INSS voltaram ao trabalho. São cerca de 300 profissionais que estavam em greve e começaram então a repor esses dias parados. O atendimento voltou ao normal após um acordo com o Ministério da Previdência Social e a entidade que representa esses peritos. E você que precisa então agendar seu atendimento, é feito pelo 135 ou você pode acessar o portal Meu INSS de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite. Os detalhes você também encontra no site da Agência Brasil. Cerca de 300 profissionais que estavam em greve começaram a repor os dias parados e o atendimento voltou ao normal. O retorno foi possível após o acordo entre o Ministério da Previdência Social e a entidade que representa os peritos. As pessoas que precisarem podem agendar o atendimento pelo número 135 ou acessar o portal Meu INSS, de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Os detalhes, mais detalhes sobre isso, importa muita gente, né? Você entra no site lá e confere no site da Agência Brasil, o endereço agenciabrasil.ebc.com.br. Muito bem, vamos falar agora com você que tem dificuldade em fazer a sua declaração de imposto de renda. Instituições do ensino dão apoio gratuito na hora desta declaração do imposto de renda. Você que está então em dificuldade aí de prestar as contas ao leão, uma parceria entre a Receita Federal e as instituições de ensino tem ajudado os contribuintes com a declaração do imposto de renda. A iniciativa, chamada de Declare Fácil, oferece auxílio gratuito para quem tem uma renda anual de até R$50 mil. Vamos observar. Dona Ornelita tentou fazer a declaração do imposto de renda logo cedo neste ano, mas encontrou dificuldade. Todo ano eu fiz em casa mesmo e deu tudo certo. Esse ano que não teve problema, eu tive que vir aqui, porque o site não aceitava o bem que eu tenho. Declarar lá. Declarar o imposto de renda exige atenção na hora de inserir as informações completas e corretas. E não pode perder o prazo, que neste ano vai até 30 de maio. Se ele não respeitar o prazo, ele pode receber uma multa por atraso na entrega da declaração. Se houver alguma informação com erro, ele pode ser retido em malha fiscal. Ser retido na malha quer dizer que um cálculo do tributo dele está errado. Nesse contexto, ele pode ter a restituição dele retida ou ele pode ter um imposto a mais a pagar no futuro. E as duas situações o contribuinte não deseja e nem a Receita deseja. Aqui, contribuintes com renda anual de até R$50 mil recebem auxílio gratuito de contadores e estudantes de ciências contábeis para preencher a declaração do imposto de renda à pessoa física. A dificuldade é o acesso ao próprio sistema, com a senha do GOV, às vezes tem caracteres especiais, tem essa dificuldade. A outra dificuldade é na parte dos bens de direito, porque quando é bens imóveis ou bem imóvel, gera essa confusão. E no momento de verificar se tem pendências, né? Além do limite da renda, os interessados precisam ter conta no portal gov.br com nível de segurança prata ou ouro e fazer a declaração exclusivamente pela modalidade pré-preenchida. Hoje no CRC, junto com a Receita Federal, a gente está com essa aproximação, né? Tentando colocar a nossa parte técnica do lado da Receita Federal para ajudar pessoas assim como o senhor Odilon que está aqui. Mas isso é muito importante porque às vezes não é nenhuma questão técnica mesmo, às vezes é uma pequena dificuldade que esses pequenos projetos fazem uma grande diferença na vida deles. No momento, o projeto Declare Fácil ocorre apenas em Brasília, Campo Grande e Goiânia. Os interessados devem acessar os sites dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Vamos falar agora de educação. Censo escolar. 47 milhões de estudantes estão matriculados na educação básica. O censo escolar de 2024, divulgado na última quarta-feira, dia 9, pelo Ministério da Educação, mostra que no ano passado,
mais de 47 milhões de estudantes se matricularam em escolas de educação básica. O levantamento indica ainda que há um aumento no número de alunos em escolas de tempo integral. Olha, o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, falou da importância desses dados levantados pelo Censo da Educação, justamente que a partir dessas informações são elaboradas políticas públicas, como a escola em tempo integral, como o pé de meia, por exemplo. Segundo Santana, inclusive, esse levantamento do censo, dessas estatísticas, já dão aí sinais de resultados do programa pé de meia, já que houve aí um crescimento de 1,5% nas matrículas do ensino médio. O INEP apontou ainda outros dados importantes, como a distorção idade-série, que é maior entre indígenas, entre estudantes da educação especial e também entre quilombolas. O ministro ressaltou que é preciso também melhorar a cobertura de creches pelo país. No ano passado, apenas 38% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas. Os dados coletados revelam ainda que cor, renda e localização territorial interferem no acesso à educação e que, por isso, é preciso investir em políticas específicas para a população negra e também com menor renda. Agora, a gente confere alguns outros destaques do censo escolar na reportagem. O Censo da Educação 2024 revelou um crescimento das matrículas na educação em tempo integral em todas as etapas da rede pública brasileira. De acordo com o Ministério da Educação, o crescimento em relação a 2023 foi de 22,9%. A pesquisa mostra que foram declaradas 965 mil matrículas de tempo integral na educação básica referente ao ciclo 2023-2024 do programa Escola em Tempo Integral. No entanto, o país matriculou pouco mais de 4.180.000 crianças em creches e ainda não atingiu a meta de 50% da população com até 3 anos matriculada. Para isso, seriam necessárias 5 milhões de matrículas. A estimativa leva em conta também a população dessa faixa etária apurada no último censo do IBGE. Segundo o Ministério, outro dado que apresentou crescimento foi o da educação profissional e tecnológica, que chegou a 229 mil novas matrículas na rede pública em 2024, que totaliza mais de 2.500.000 matrículas nesse segmento no ano passado. O crescimento equivale a 2,4 vezes mais do que o registrado em 2023. A meta 11 do Plano Nacional de Educação 2014-2025 prevê triplicar as matrículas da educação profissional e tecnológica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento, chegando a 4,8 milhões de matrículas. Segundo o governo federal, para atingir essa meta, estão sendo implantados 102 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil, com um investimento de 2,5 bilhões de reais. Vamos agora falar de saúde e de um alerta que vem do Tocantins, porque há um aumento da síndrome respiratória aguda grave em quase todas as regiões do país, especialmente entre crianças. A incidência varia de moderada a muito alta em alguns casos, em alguns estados. Vamos observar mais detalhes na reportagem da TV Unitins. O estudo realizado pela Fiocruz indica um aumento inicial de casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde as hospitalizações mais frequentes são de jovens, adultos e idosos. Para a região norte, na última campanha de vacinação, foram disponibilizadas 6,6 milhões de doses da vacina contra a influenza, sendo pouco mais de 800 mil para o Tocantins. A expectativa é que cerca de 569 mil pessoas sejam imunizadas no estado. Desde o início da campanha, quase 3 milhões de doses já foram aplicadas na região. O Tocantins está entre os 7 estados que apresentam nível de atividades de síndromes gripais agudas em alerta ou risco, junto com Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Rondônia, Roraima e Sergipe. As últimas atualizações mostram que 3 estados estão em situação de alerta ou risco elevado. Encerrado em janeiro e com apenas 43,9% da população alvo vacinada contra a influenza, o Ministério da Saúde orientou para que a campanha fosse prorrogada até julho,
Um período crítico, pois coincide com o aumento da incidência de gripe, impulsionado pelo forte calor e baixa umidade do ar, típicos do verão amazônico. Levando em conta a faixa etária mais afetada, né, que são das crianças pequenas, e também o cenário epidemiológico do país, é muito provável que o vírus sincicial respiratório, ou VSR, seja o principal vírus responsável por esse aumento das hospitalizações nesses estados. O boletim Infogripe da Fiocruz também destaca a falta de dados laboratoriais suficientes sobre determinados vírus, especialmente no norte do país, o que contribui para esse aumento preocupante. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, e atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para a decoração de sua casa. Falando em decoração, você encontra lá as esteiras, todos os tipos. Tem lá também, além das esteiras, bolsas, chapéus. Você vai encontrar cestas de bime, bambu, cesta em palha, uma linha completa. E olha, todos os tipos de cash pool. Você que busca cash pool na palha da taboa, milho, na palha também da carnaúba e todos os tipos de esteiras. Em carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti e também aquele trançado branco. Tapetes, caixas para presentes, está chegando aí a época de festa, Natal, ele tem lá para você. E olha, cesto para roupas, também para você que tem padaria, para pães, para supermercados, uma linha completa. São mais de 4.000 itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, né? Através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto gasômetro, né? E você que quer fazer negócio através do WhatsApp 95265-8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando que além do atendimento, você tem orientações e você faz tudo isso através do WhatsApp, porque o Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. Atenção, cantores de todo o Brasil. Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani. Liga, fala com o Dirce Mariano, fala com o Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código de área 44 99951 2523. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Nós temos aí para você um primeiro modelo, que é justamente uma casa em condomínio. E é uma casa duplex. E ela oferece a você 2 quartos, também a poucos metros do shopping. E o valor, R$370 mil. Temos também outros valores mais cabíveis no seu bolso. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br.
Vamos agora falar então de economia mais do Pix. Em junho, o Pix terá novas funções. O sistema então de pagamento instantâneo vai permitir o parcelamento de compras e facilitar o crédito para empresas. Vamos observar. Serão 4 novas atualizações nas transações por Pix que começam a valer nos próximos meses. Em junho, deve começar a funcionar o Pix automático, que fará pagamentos recorrentes de contas mensais até assinaturas de streaming, por exemplo. Já o Pix parcelado estará disponível a partir de setembro deste ano. A modalidade dará possibilidade de parcelar transações. O Banco Central espera estimular o varejo, permitindo compras de bens e serviços a quem não tem acesso ao crédito. A partir de 1º de outubro, os correntistas também vão poder contestar fraudes e golpes de maneira mais simplificada. O serviço de autoatendimento de devolução passa a ser totalmente digital. Mas atenção, o recurso não poderá ser usado para desacordos comerciais ou erros de transferência por chave errada, por exemplo. E a partir do ano que vem, começa a funcionar o Pix Garantia, destinado a estabelecimentos comerciais ou empresas. O objetivo é baratear operações de crédito. Este economista acredita que o Pix parcelado pode aumentar a quantidade de transações, mas requer alguns cuidados. Quem está recebendo o Pix recebe de uma vez só, mas quem está fazendo o pagamento acaba tendo uma chance de parcelar. Paga uma parte imediata e depois faz um outro pagamento de uma outra parte. Então isso, sem dúvida nenhuma, pode incrementar as transações financeiras, algo que não aconteceria, por exemplo, se não se tivesse esse crédito. Então isso é uma modalidade boa. Claro, sempre quando a gente pega dinheiro emprestado de banco ou de qualquer outro agente, a gente tem que tomar cuidado para não ter um superendividamento. Então, é bastante juízo na hora de tomada de crédito. O Pix é o meio de pagamento preferido dos brasileiros e movimentou no ano passado mais de 26 trilhões de reais. O Banco Central vem fazendo atualizações no serviço. A autoridade monetária excluiu em março 8 milhões de chaves CPF por irregularidades. Eu acho o Pix importante, né? Porque facilita muito a nossa vida, repasse de transferência de dinheiro e tudo mais. Dia a dia é bom no Pix, vende rapidinho, cai na conta rapidinho, entendeu? E você movimenta rapidinho também, paga, né? Compra. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda o caso do herdeiro que paga aluguel pelo uso exclusivo do imóvel antes da partilha, que não arca sozinho com o IPTU. A 4ª turma do STJ decidiu que um herdeiro que paga aluguel pelo uso exclusivo de um imóvel não deve arcar sozinho com o IPTU. O colegiado decidiu que, quando há fixação de indenização pelo uso exclusivo de imóvel por um dos herdeiros, o ocupante é dispensado da obrigação de pagar sozinho o IPTU, pois, do contrário, ele estaria pagando 2 vezes pelo mesmo fato, na indenização e na quitação do imposto. O processo envolveu 2 irmãs herdeiras da mãe falecida. O juízo responsável pelo inventário determinou que a dívida do IPTU fosse paga exclusivamente pela herdeira que utilizava a propriedade, afastando a responsabilidade do espólio. Mas a defesa da herdeira ocupante recorreu, alegando que, até a partilha, o imóvel fazia parte da herança e, portanto, o imposto deveria ser dividido entre as duas. O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o IPTU é uma obrigação ligada à titularidade do imóvel, ou seja, deve ser compartilhada entre os herdeiros até a conclusão da partilha. O ministro ainda mencionou que, em outro julgamento, o STJ já havia decidido que, se um herdeiro mora sozinho no imóvel e não paga aluguel aos demais, é razoável que as despesas de condomínio e IPTU sejam descontadas de sua parte na herança. Porém, no caso analisado, foi fixada em segunda instância uma indenização pelo uso exclusivo do imóvel, o que compensava o valor do aluguel da outra herdeira. O relator também observou que não houve acordo prévio sobre o ressarcimento do IPTU ao espólio, conforme a lei do inquilinato. Assim, a 4ª turma deu provimento ao recurso e concluiu que, como a indenização já foi definida, não há justificativa para descontar o IPTU do quinhão da herdeira ocupante, evitando uma dupla compensação pelo mesmo fato. Vamos falar agora de redes sociais, porque já existe uma rede social 100% brasileira. Ela
foi criada no Ceará e hoje tem 1,5 milhão de usuários. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem da TV Ceará. Tiago é empresário e desde o começo do ano ele usa uma rede social desenvolvida no Ceará, a primeira do Brasil. Ele garante que consegue ter tranquilidade e segurança na navegação. O post me dá essa segurança, cara, é uma rede social que meu filho usaria. Essas outras, né, eu não deixaria porque eu sei que ele vai ser influenciado por algum tipo de algoritmo que vai aparecer para ele, se ele começar a curtir, vai aparecer mais demanda para ele sobre isso, e o post não. Eu me sinto mais seguro com relação a isso, sabe? De eu poder ter essa liberdade. Acho que a grande questão aqui é a liberdade de poder viver o que eu realmente quero sem ser influenciado por nada, entendeu? A rede social cearense foi desenvolvida durante 3 anos pelo Afonso. A Posting, em 3 meses de lançamento, já acumula 1,5 milhão de aliados e oferece várias possibilidades de navegação aos usuários. As outras redes sociais, elas trabalham com algoritmos de bolha, onde coloca o usuário em um certo conteúdo e deixa ele preso lá, né? A Post, ela não tem isso, né? Ela tem um feed que é 100% orgânico, cronológico, e isso faz com que o usuário tenha mais interação, consiga mais alcance, mais visibilidade e tendencialmente faça com que seja uma rede social mais saudável, porque o usuário não está naquele algoritmo ali de bolha. A rede social cearense tem diferenciais que chamam a atenção e 2 podem ser destacados. Tira os usuários dos algoritmos de bolha e dá a possibilidade de interação saudável com informações confiáveis, garantindo o combate à desinformação. Muitas vezes o usuário nas outras redes sociais está navegando, vê uma informação, acredita que aquilo é pura verdade, mas não está vindo ali de um portal de renome, né, de referência. Então, dentro da Post, a gente tem um feed coletor de notícias, onde a gente pega notícias de maneira automática de vários portais, pequenos trechos, e faz com que o usuário enxergue o que é que realmente está indo a notícia, né? A gente acredita muito no trabalho jornalístico, né, de profissional, e isso as pessoas precisam enxergar de alguma maneira, sem estar preso ali em um grupo determinado de pessoas, vendo aquela informação que ela acredita 100% que é verdade, que muitas vezes não é. Vamos agora falar de acontecimentos internacionais que o Brasil está envolvido. Este ano, o Brasil será o palco do offshore, que reconhece as inovações para conter o avanço das mudanças climáticas. Vamos observar com mais detalhes, até para acompanhar a data que isto vai ocorrer aqui no Brasil. Este ano, o Brasil será o palco da premiação do Earthshot, que reconhece inovações para conter o avanço das mudanças climáticas. Criado em 2000 pelo príncipe britânico William, ele paga 1 milhão de libras, cerca de 7,5 milhões de reais, a cada vencedor para que invistam no projeto. A cerimônia de premiação será pouco antes da COP30, a Conferência do Clima, que ocorrerá em Belém em novembro. A data da premiação ainda não foi anunciada. Vamos falar agora de uma pesquisa que foi atrás dos fatores que tornam as cidades mais influentes. Uma descoberta que é uma coisa não muito recente. Rio, São Paulo e Brasília têm uma maior influência. Só que também existe um dado que chama bastante atenção, porque existem municípios com menor peso econômico e que não são capitais nem regiões e têm também grandes influências metropolitanas. O Brasil tem 113 mil empresas multilocalizadas, ou seja, com sedes e filiais espalhadas pelo país. A presença delas, como a sede de um grande banco ou de uma rede de varejo, eleva o status de influência das cidades onde estão sediadas. Essas cidades, que são centros de gestão, elas concentram esse tipo de atividade, né? Então, elas têm um poder de organizar o espaço, porque nelas são tomadas decisões que influenciam o conjunto do espaço. O estudo aponta que cerca de 4 em cada 10 cidades brasileiras são centros de gestão de território, ou seja, são influentes na rede urbana. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília ocupam o topo do ranking, que tem ainda Campinas em posição de destaque, mesmo sem ser capital, e Itajaí, em Santa Catarina, que não é capital nem pertence a uma metrópole.
Segundo o IBGE, o principal ramo de atuação das empresas multilocalizadas é o do transporte rodoviário de carga. São mais de 6 mil companhias deste tipo no país. Em seguida, vem as de comércio varejista, de artigos de vestuário e acessórios, que somam quase 5.500 empresas. O setor transporte é muito pulverizado. Você tem desde empresa que tem 2, 3, 10 caminhões, até empresas que tem mais de 1.000 caminhões. Tem empresa que tem 30 empregados, tem empresa que tem 8 mil empregados. O estudo aponta ainda que quanto mais uma cidade é influente no setor público e privado, mais ela concentra renda, fluxos financeiros e população, e assim acaba por atrair outras empresas e órgãos públicos. Uma cidade com uma hierarquia alta vai atrair muitas empresas e instituições públicas que, por sua vez, vai contribuir para que ela permaneça com essa hierarquia alta. Vamos falar do Rio de Janeiro e da questão dos aluguéis por temporada. É um tema polêmico que está em discussão no Legislativo no Rio de Janeiro. A regulamentação, então, do aluguel de imóveis por temporada, que são contratados pelas plataformas digitais como a Airbnb ou o mesmo Booking. Vamos observar mais detalhes nesta informação. Nova York proibiu o aluguel de apartamentos e casas por meio de plataformas digitais, como o Airbnb, por períodos menores que 30 dias. Em Paris, os proprietários só podem colocar os imóveis para alugar durante 3 meses ao longo de todo o ano. Barcelona quer ir além e proibir o uso da plataforma até 2028. Normas rígidas para estes tipos de negócio já são uma realidade em muitas outras cidades da Europa e dos Estados Unidos. Agora, a regulamentação do Airbnb desembarcou aqui na cidade do Rio de Janeiro, um dos principais polos turísticos do país. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Vereadores propõe uma série de novas regras para essa e outras plataformas digitais similares, como a inscrição do imóvel em um cadastro do Ministério do Turismo. O projeto de lei ainda está em discussão e pode ser alterado. A proposta de proibir este tipo de locação em apartamentos da orla, por exemplo, foi retirada. Este síndico de um prédio em Copacabana é a favor da regulamentação. Ele já tentou proibir aluguel por Airbnb, mas não conseguiu alterar a convenção do prédio. Só tem um papel assinado pelo proprietário do apartamento, que ele se responsabiliza, que não vai andar sem camisa, aquelas coisas que são bobagens. Agora, se ele fizer algum ato insano, se ele assaltar, se ele roubar, se ele fizer uma festa de arromba, eu não sei quem é que vem. O condomínio ele pode estabelecer um prazo mínimo para essa locação, 30, 60 ou até 90 dias, mas ele não pode proibir, porque a lei permite. O diretor da Associação Brasileira de Locação por Temporada critica o texto do projeto de lei. Estão querendo burocratizar todo esse processo que já é um pouco complicado para o proprietário, então vai dificultar, é quase que uma proibição velada da atividade de locação por temporada hoje. De acordo com o autor do projeto de lei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Salvino Oliveira, do PSD, o objetivo da proposta não é proibir o uso das plataformas, mas criar regras, como em outras cidades. Outros pontos são estabelecer normas de segurança e recolher imposto municipal no local onde o imóvel está e não na cidade sede do aplicativo, como ocorre atualmente. Vamos agora falar então de leitura infantil. Um livro para crianças vem ajudar aos professores a contar a história do arquipélago de Fernando de Noronha. Vamos observar nesta reportagem da TV Golfinho. O livro, dedicado a todos que amam Noronha, tem 35 páginas, uma linguagem acessível para crianças e adultos, com ilustrações, fotos, mapa, fatos interessantes como a passagem de Charles Darwin pela ilha, a fauna presente no arquipélago, a história, a geografia, entre outros temas e abordagens. Esse livro é um projeto que vem sendo
maturado desde 2011. Como fazer isso? Como contar mais de 500 anos de história de forma rápida, didática, que facilite o entendimento? E aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer esse livro infantil. O livro ele não fala apenas da história de Noronha, como o próprio tema fala, é sua história e sua natureza. Então ele tem toda a parte de história, de cultura, fala do patrimônio. E aí quando eu falo do patrimônio, eu também falo do patrimônio ambiental. Vamos agora falar de arte e exposição. Então, a Arte e Exposição Brasília, da Utopia, a capital, será aberta essa semana em Marsella, na França, depois de percorrer 14 cidades da Europa, Ásia e América do Sul. Também a mostra integra o calendário oficial do Ano do Brasil na França e celebra os 65 anos de Brasília. Vamos ver a exposição agora na reportagem, inclusive na poesia, de Manuela Castro. Ah, Brasília, 65 anos e cada dia mais linda. Tanta beleza tem que ser exposta, e milhares de pessoas já admiraram em Londres, Roma, Berlim, Porto e a partir do dia 19 de abril em Marsella, na França. Os sortudos que estiverem por lá terão acesso a um acervo que já soma 300 obras. São 3 toneladas de arte, história e encantamento. Eu comecei a pesquisar, a reunir um acervo, que hoje é um acervo de 3 toneladas. São mais de 400 obras, entre documentos históricos, obras de arte, uma maquete de 30 metros quadrados da cidade, que a gente conta um pouco da história da criação e construção de Brasília. Seu traçado, Brasília, em forma de avião, já é uma obra de arte. Aliás, tudo pela cidade inspira as artes em todas as suas formas. A mostra inclui trabalhos que emergiram durante a construção da cidade, de artistas que se inspiraram na beleza do Planalto Central. A exposição ainda explora a 7ª arte, com a exibição de JK, o reinventor do Brasil, sobre a história de seu fundador, e a arte do caos, sobre o presente, sobre uma obra criada com os destroços do recente atentado de 8 de janeiro de 2023. E a gente possa aprender com ela. O modernismo de suas formas, Brasília, será celebrado já na escolha do local da exposição em Marsella, o Cité Radieuse, um projeto tão modernista quanto a capital do Brasil, do arquiteto Le Corbusier, que inspirou os mestres da arquitetura brasiliense, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. É um edifício icônico do arquiteto Le Corbusier. Esse edifício ele traz todas as características do modernismo, então a gente consegue... É um edifício que tem hotel, tem cinema, tem galerias, tem residência, né? É como se fosse uma superquadra de Brasília, mas em vertical. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Mas antes, vamos falar aí sobre um assunto bastante interessante, porque tivemos o Dia Mundial do Café. Ele que é gostoso com ou sem açúcar, ou mesmo acompanhado daquele pão, biscoito, bolo, ou só o próprio café. A gente está falando então do nosso cafezinho. Pois é, vamos conferir nesta reportagem da TV Pernambuco. Cada brasileiro toma por ano, em média, 1.400 xícaras de café. O hábito de tomar a bebida impulsiona do pequeno negócio às cafeterias gourmet. A venda de café é parte do lucro do Seu Cazuza há 25 anos. A bebida sai combinada com diversos pratos no boxe dele, no mercado de São José, no centro do Recife. Se eu não tivesse essa cafeteira aqui, né, eu não estaria vendendo como eu vendo, não. O café como um produto gourmet se consolidou aqui em Pernambuco há cerca de 10 anos. A sofisticação do produto e das cafeterias foi impulsionada principalmente pelo crescimento da produção agrícola aqui no estado. De acordo com os dados do IBGE, 10 municípios são os principais produtores. Taquaritinga do Norte lidera a produção. Somente em 2023 foram produzidas 260 toneladas em Pernambuco. Cafeterias como esta, num dos principais shoppings do Recife, são a prova do crescimento do setor. Esse grão, por exemplo, que eu estou preparando aqui, ele é um grão que a gente chama de iguaria, é um grão de Piatã, da Bahia, e ele tem características florais, de maçã, ele é super delicado.
minha avó índia, né? Aí tenho tradição também do café. E eu sou louca em vida por café. Tomo café até à noite para dormir. Eu não janto, eu tomo café à noite para dormir e durmo tranquilamente. E com esta última informação desse cafezinho gostoso, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. E lembrando que você nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer também todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.